Ao iniciar sua vida no futebol em times amadores e depois indo para o Ameriquinha de Bauru, quem diria que o pequeno mineiro de Três Corações viria a conquistar o mundo com o esporte? Mas afinal, quantos prêmios ganhou o rei do futebol? Iniciando sua carreira pelo Santos Futebol Clube em junho de 1956. Logo na primeira partida fez seu primeiro gol na vitória de 7-1 contra o Corinthians de Santo André. Gol esse que seria o inaugural de uma lista que ajudaria o clube onde mais jogou na carreira a levantar vários títulos, começando já no ano seguinte de 1957. Artilheiro do Campeonato Paulista. Com 17 gols, foi o principal goleador do campeonato em 1957, além de também ser o artilheiro pelas próximas 8 edições seguintes, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965. Ele voltaria a ser o destaque em gols nas edições de 1969 e 1973. Resultando assim em um total de 11 artilharias no Campeonato Paulista, recorde permanecido até os dias atuais. Campeonato Paulista. Em 1958 foi o primeiro grande título do Rei pelo Santos, além de ser o artilheiro da competição com 58 gols, um recorde não alcançado até hoje. Pelé também conquistaria as edições de 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973. Sendo essa uma hegemonia santista na década de 60. Artilheiro do torneio Rio-São Paulo. Pelo Santos em 1963 balançou a rede 14 vezes. Torneio Rio-São Paulo. Após alguns jogos no exterior em uma excursão do Santos, Pelé e equipe conquistaram o torneio Rio-São Paulo em 1959 com ele sendo vice-artilheiro da equipe. Essa taça também seria do Santos de Pelé nos anos de 1963, 1964, Pelé artilheiro, e 1966. Artilharia pela Europa e troféus. Apesar de não ser um título em si, é um grande destaque da carreira do então jovem Pelé, pois, em 1959 na segunda excursão do Santos pelo exterior, desta vez pela Europa, enfrentando times como Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid etc., fez 28 gols em 22 jogos se destacando muito diante dos olhos europeus. Em uma terceira excursão pelo continente europeu em 1960, Pelé marcou 24 gols em 18 jogos conseguindo o troféu em Giallorosso e o Torneio de Paris. Além de várias outras excursões pelo velho continente. Excursões pelas Américas e África. Troféu e artilharia. No começo de 1961, viajando pelas Américas, Pelé foi vice-artilheiro da equipe santista ganhando o torneio triangular da Costa Rica. Já no fim de 1961 em jornada pela Argentina e Chile, foi o goleador em 4 jogos marcando 5 gols. Iniciando 1965 pegou a taça do torneio hexagonal do Chile com Pelé sendo artilheiro. E foi artilheiro novamente em 1965 durante excursão pela África e América fazendo 11 gols em 12 partidas. Campeonato Brasileiro. Após mais uma excursão, o Santos em 1961 voltaria ao Brasil triunfando a Taça Brasil, campeonato esse equivalente ao Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro da mesma. Também ganharia em 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968. Copa Libertadores da América. No sexto ano de Pelé no Clube de Santos, veio a conquista do maior torneio continental de clubes da América, sendo o primeiro de um time brasileiro, batendo na final o então atual campeão Peñarol em 1962. Voltando a levantar o troféu em 1963. Copa Intercontinental. Precursora do Mundial de Clubes, essa Copa era disputada pelos ganhadores da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa, e foi vencida pelo Santos em 1962 ganhando do Benfica, e em 1963 ganhando do Milan.
Supercopa Sul-Americana. Campeonato de pontos corridos entre os times sul-americanos campeões da Copa Intercontinental, atual Mundial de Clubes, foi vencido pelo Santos em 1968. Recopa dos Campeões Intercontinentais. Também ocorrido em 1968, tendo o Santos de Pelé campeão, derrotando na final a Inter de Milão no San Siro. Torneio Quarto Centenário de Caracas. Em comemoração aos 400 anos da capital venezuelana, Santos sagrou-se campeão ganhando do time local, Deportivo Galícia, e do Independiente da Argentina. Torneio Quadrangular de Buenos Aires. Após vencer River Plate e Boca Juniors, o Santos de Pelé ganhou de WO contra o Real Madrid, pois a equipe madrilenha quis sair da competição sem mais explicações. Torneio de Nova York. Ganhando do time base da seleção portuguesa, o Benfica de Eusébio, e após derrotar o AEK, da Grécia, levantou mais essa taça internacional em 1966. Liga de Futebol Norte-Americana. Com o New York Cosmos dos Estados Unidos, Pelé ganhou um campeonato nacional em 1977. E finalmente, Seleção Brasileira. Após somente 2 meses de carreira no Santos, foi convocado para usar a amarelinha, iniciando aos 16 anos na seleção. Copa Roca. Conhecido atualmente como Superclássico das Américas, foi onde Pelé marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira contra a Argentina, ajudando a levantar a sua primeira taça internacional em 1957. Taça que também foi conseguida em 1963. Taça Oswaldo Cruz. Campeonato entre Brasil e Paraguai, na qual o Brasil teve êxito em 1958, 1962 e 1968. Taça Bernardo O'Higgins. Torneio realizado com Brasil e Chile tendo a seleção canarinho ganhado em 1959. Taça do Atlântico. Já esse tendo a participação de Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, foi vencido pelo Brasil em 1960. E o principal campeonato de todos. Copa do Mundo. Aqui estão seus principais troféus, já que em 1958 com a ajuda de Newton Santos, Didi, Garrincha e companhia, chegou ao prêmio máximo da competição na Suécia. Na edição seguinte, no Chile em 1962, com Zagallo, Vavá e outros grandes companheiros, Pelé ergueu a taça pela segunda vez tornando-se bicampeão mundial. Chegando ao Mundial de 1970 no México, agora tendo Zagallo como técnico, o tricampeonato veio ao derrotar a Itália na final. Esses foram os troféus conquistados por Pelé e companhia durante sua incrível carreira de sucesso. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal.